Alô, quinto ano, bom dia! Que alegria! Hoje é dia de iniciar a apostila nova. Coisa com cheirinho novo é tão bom, né? A volume 6, isso mesmo. Vai mudar alguma coisa no nosso cronograma? Jamais, não. Hoje é segunda-feira, dia de aula de língua portuguesa. E nós temos aí uma prática de linguagem muito legal. Você vai fazer uma leitura de um gênero textual e analisar esse texto. Sabe aquilo que a professora normalmente fala assim, olha, leia o texto e faça interpretação? É a mesma coisa. Análise linguística é analisar o tipo do texto e as perguntas e responder as perguntas sobre ele. De preferência, olha só a importância, responder com as suas palavras, não copiando do texto, tá bom? Quando você copia do texto, significa que você não entendeu nada. Isso é ruim, né? Então, tomem cuidado, tá bom? Vamos lá. Você tem aí, olha só, uma entrevista. Você já viu um palhaço bem de perto? Eu demorei na minha vida para ver um palhaço bem de perto, mas eles são muito bonitos. Então, você vai ler um trecho de uma entrevista concedida para a revista Crescer. É uma revista sobre educação de crianças, de bebês e tal. Com um palhaço famoso brasileiro, o Picolino. E aí tem escrito assim, Crescer. Aí tem uma pergunta. Picolino, tem uma resposta. Vejam só, olha. Crescer, o que é ser palhaço? Aí o Picolino responde que ele sempre recita um poema que pode responder bem a pergunta. Ser palhaço é saber disfarçar a própria dor, e aí ele continua falando. E aí a Crescer pergunta, o Picolino responde. O Crescer pergunta, o Picolino responde. E assim vai a entrevista toda. Estão vendo? Você vai ler esse texto, vai entender, porque não está difícil. O gênero textual entrevista é muito simples. Você pode desenvolver uma entrevista assim, ó, facinho, tá? É só você criar uma série de perguntas para fazer a alguém. Isso é uma entrevista, tá? Depois você vai responder uma pergunta, olha aí, ó. Número 2. O palhaço Picolino responde a pergunta sobre o que é ser palhaço com um poema. Copie este poema escrevendo um verso em cada linha. Veja bem, eu falei para vocês, respondam com suas próprias palavras, mas a pergunta aí está pedindo para você copiar o poeminha que ele falou, escrevendo um verso em cada linha. O que é o verso de um poema? É a frase. Cada frase numa linha. Dica importante: observe as vírgulas para saber quando mudar de linha. Um verso, por exemplo, um poeminha. Vou falar aqui uma quadrinha. Batatinha quando nasce, vírgula. Espalha a rama pelo chão, vírgula. Bebezinho quando dorme, vírgula. Põe a mão no coração, ponto final. Então, como você escreveria isso? Batatinha quando nasce numa linha, vírgula. Muda de linha, espalha a rama pelo chão, vírgula, muda de linha. Bebezinho quando dorme, vírgula, e muda de linha. Põe a mão no coração e ponto final. É isso que o número 2 está pedindo, ok? Número 3. Você concorda com o Picolino quando ele diz que palhaço é a alma do circo? A expressão alma do circo está entre aspas, ou seja, está destacada. É uma expressão destacada porque quer dizer algo. Você concorda? Ele é o principal? É ele que traz vida para o circo? Por quê? Número 4. Para Picolino, a palhaçada que as crianças mais gostam é quando eles caem no chão. Sabe quando o palhaço cai de bumbum no chão e faz com as pernas para cima e volta? E para você, qual é a palhaçada mais engraçada do circo? Releia esse trecho da entrevista. Aí tem um trechinho da entrevista aí para você. Uma pergunta e uma resposta. E vem o exercício 5. Pergunte aos seus familiares
Qual é o segredo para se viver bastante e bem? Registre as respostas. Você vai entrevistar o pessoal da sua casa. A pergunta pode ser essa: o que nós devemos fazer para viver bem e bastante? Ou qual é o segredo para se viver bem e bastante? E aí, conforme eles responderem, você vai escrever. E a número 6 é: qual pergunta, se você fosse esse jornalista, qual pergunta você gostaria de fazer para um palhaço? E para finalizar, você tem um videozinho do YouTube, provavelmente do Picolino, né? Para assistir ou para aprender a se fantasiar como palhaço. O que vai ser? Segredo! Você vai, olha, que tal se fantasiar e brincar de fazer palhaçadas em casa? Convide seus familiares e apresente um número bem divertido. Quando você fizer isso, se fantasiar e brincar, tire uma foto e manda para nós. A gente vai gostar muito de ver o que você está fazendo. Um beijo no coração. Eu já estava com saudade de você, mais do que eu já estou, viu? Sim. Até a próxima.